é que o Edu ganhou politicamente com essa iniciativa de estar agora nos Estados Unidos e fazendo essa incursão junto ao governo americano, ganhou politicamente sim. Ganhou politicamente no Brasil e ganhou politicamente nos Estados Unidos. Ele traz uma respeitabilidade sobre o tema que os outros que estão lá já fazendo esse ativismo talvez não trazem, mas também tem valor, como Alan dos Santos, como o próprio Paulo Figueiredo, agora temos o Lacombe, temos lá outros jornalistas que também já fizeram várias incursões e também parlamentares brasileiros que foram para lá. Agora, quando você tem o filho de um ex-presidente que está sendo perseguido e que ele próprio também corre risco de ser perseguido à mesma altura e está lá transportando a mesma ideia e reiterando a realidade que nós vivemos aqui no Brasil, isso tem uma força muito grande, isso tem um estímulo muito grande interno no governo e a mobilização interna. Em que pese o judiciário americano tem uma transcorrição de processo que é própria, mas traz em voga um tema com uma importância muito maior. Então, ele ganhou politicamente com isso e politicamente aqui no Brasil. Agora, ele como candidato, na minha opinião, é uma perda para o país. Por quê? Porque o candidato que deveria estar elegível é o pai dele. Então, ou seja, agora vai virar um cenário de Venezuela, em que o candidato mais popular, que não tem razão nenhuma para estar inelegível, é forçado a tentar transferir voto para alguém ali do seu âmbito de confiança. A Maria Corina Machado. Como a Marina Corina Machado fez com o Gonzalez. Então, eu acho que isso é uma situação de perda para o país, essa dinâmica. Tá muito ruim. Em que pese o Edu tem... Como eu conheci ele melhor esses últimos 7 anos que eu tenho convivido no parlamento, é um excelente parlamentar, técnico, toma nota de tudo, fala bem, se coloca bem, sabe o que é importante, conhece o inimigo. Então, independente da imagem dele, a qualificação pessoal dele, na minha opinião, está lá, né? Uma pessoa que conhece muito bem o que é o governo brasileiro, como é que funcionam as leis, como é que funciona a dinâmica dos poderes. Então, sem demérito nenhum para ele, nesse sentido. Muito pelo contrário, eu acho que se ele não tivesse a imagem que ele tem, ele estaria sendo colocado aqui como um grande parlamentar, na minha opinião. Eu também não estou dizendo que a imagem dele é ruim, mas com uma parcela daqueles que comandam o Estado brasileiro e a parcela da esquerda radical, sem dúvida, né? E eles é que estão com o poder agora em termos de decidir quem é que vai e quem não vai para um pleito. Então, infelizmente, isso cria esse problema. Então, eu acho que é o seguinte, essa colocação que ele está fazendo agora, eu acho que é importante porque a popularidade é que tem segurado o presidente Jair Bolsonaro como uma pessoa relevante na política, mas também se protegido ele de ações muito mais graves que poderiam vir se por acaso ele não tivesse a popularidade mais ampla. E nós vimos isso em outros países, em que os candidatos da oposição não eram tão populares, portavam a mesma bandeira que o Jair Bolsonaro, mas não tinha essa popularidade muito grande e tiveram que se exilar, fugiram do país, levaram a família inteira, né? Tem alguns casos aqui na região. Agora, o que o Lobaro fala de transferência de voto? Numa situação, cenário Venezuela, essa transferência pode ocorrer. Mas qual que é o limite natural disso? O limite natural da transferência é que, se por acaso não é uma situação de Venezuela, em que não existe esse entrave aí do sistema agindo contra os candidatos, a identidade é muito importante, né? Você veja que a identidade do Jair Bolsonaro é uma identidade comum, que tem ressonância com a maior parcela da população brasileira, né? É uma persona que todos têm referência, né? Que entendem de onde vem, o que estudou, o que não estudou, o que viu, o que não viu. A realidade dele é a realidade de uma base muito ampla da população brasileira. Isso cria ressonância de identidade. E o que acontece? Talvez não seja o caso com o Edu. Talvez não seja o caso com nenhum outro candidato da direita. Uhum. É isso que eu acho que é o ponto aqui de transferência de voto. Então, o natural para receber
haveria essa transferibilidade se o outro candidato também tivesse essa ressonância. O mesmo perfil. Esse mesmo perfil, que aí faria uma coisa. Agora, como já é uma segunda geração, já viveu numa realidade diferente, distinta, teve toda uma carreira distinta, as referências e o conhecimento que a população tem disso é distinto do Bolsonaro. Então o Bolsonaro já virou meio que o tiozão que todo mundo conhece, né? E está em paz com essa... Nas devidas proporções, é como o Lula transferindo para o Haddad, sabe? Nas devidas proporções. Exatamente. Não vai. Devidas proporções, exatamente. Essa análise aqui, mas é exatamente... Haddad é Lula, Lula é Haddad... Não dá certo. Exatamente. Então, que sem querer criar analogias aqui que possam ser usadas... que na eleição seguinte trouxeram o original, né, para concorrer, porque aí vai. Aí era o original... Pô, temos que resgatar o cara da prisão, porque com esse aí... O original não solta as tiras.